Meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês abundantemente. Pastor Heraldo Ávila por aqui, é com alegria no coração que estamos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos e meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. E hoje o Espírito Santo me trouxe ao meu espírito uma palavra muito importante, uma palavra que merece a nossa total reflexão, porque é uma realidade. E o texto escolhido para hoje é exatamente Hebreus 9, 27. Sabe, irmãos, a questão toda é o seguinte: quantas pessoas estão tão preocupadas, talvez você seja uma delas, preocupadas com o corpo, e vivemos num mundo em que a preocupação do corpo, mas esquece da alma. Investimos na estética, no conforto, na segurança, mas poucas pessoas, essa é uma realidade, pensam no destino eterno. Talvez porque você pense ou talvez ache que morreu, acabou, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. A palavra de Deus mostra totalmente o contrário. Então não saia daí. Vamos meditar na palavra de Deus para você ser abençoado. Deus vai esclarecer na tua mente. Essa palavra nunca mais vai deixar você ser a mesma pessoa. Amém? Então vamos lá. Hebreus 9, 27 está escrito assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Veja que a palavra de Deus é clara. Assim como aos homens está ordenado. A ordem veio de cima, foi Deus que estabeleceu isso. Morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Que juízo é esse? Esse juízo é o juízo chamado teologicamente de o juízo primário. É o juízo quando a pessoa morre, ela vai direto para esse tribunal, onde vai verificar se o nome dela está escrito no livro da vida, e vai verificar se ela aceitou Jesus, se ela foi transformada, se ela caminhou à luz da palavra de Deus, se ela se tornou um filho, uma filha de Deus, e verificar se ela está escrita no livro da vida e se ela permaneceu fiel, forte na fé, então essa pessoa segue direto para o paraíso. Sim, para o paraíso, porque o céu ainda está inabitado. O céu, tá? Pela palavra de Deus, nós cremos que o céu está inabitado, só os anjos estão nos céus. O povo que morrer em Cristo está no paraíso. Mas vamos aqui em frente. Sabe, como eu disse, vivemos num mundo em que se preocupa demais com o corpo. As pessoas investem em estética, em conforto, em segurança, sabe? As pessoas malham, correm, fazem ginástica, fazem plástica, enfim, faz tantas coisas. Não é errado fazer isso. Você tem que se cuidar, você tem que cuidar do seu corpo, mas sem se esquecer da alma. Mas morreu, acabou. Não, isso não é verdade. Existe uma vida depois da morte. Não existe também, escute bem, não existe essa história de você ir para outro lugar, se purificar e esperar. Não, não existe isso. Está ordenado ao homem morrer uma vez e depois vem o juízo. Segue-se o juízo. Porque, veja bem, o homem moderno corre atrás de sucesso, mas foge da reflexão mais inevitável da vida, que é a morte. Ela chega para todos, meus amados, para ricos, pobres, jovens, velhos, e com ela vem a pergunta que ninguém pode ignorar: para onde irá a alma do homem quando o corpo voltar para o pó? A morte não é o fim, não. A morte é a porta da eternidade. E o que determina o destino da alma é o quanto alguém teve, né? Não é o quanto alguém teve nesta vida, mas a quem essa pessoa pertenceu. A quem pertenceu? Jesus disse: tinha que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. É importante entender uma coisa aqui. Sabe, o diabo trabalha para esconder isso das pessoas, para fazer as pessoas ficar com a mente obscura. Entenda bem uma coisa. O homem não é só corpo para morrer e acabar. Entenda que o homem é espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, por isso somos eternos. Somos um espírito, temos uma alma e moramos dentro de um corpo. É isso que a palavra de Deus diz. Então,
É importante entender que existe a eternidade. As pessoas morrem o corpo, mas vão viver na eternidade. A morte é a porta da eternidade. Amém? Então escute bem, a alma, entenda a primeira coisa aqui, a alma é eterna e consciente. A Bíblia revela que o homem é corpo, alma e espírito. Quando o corpo morre e o pó volta para a terra, mas a alma segue viva e consciente. Está em Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mesmo após a morte, irmãos, a alma sente, reconhece, ela também lembra. Sim, a alma lembra, não fica dormindo. Negativo. Está escrito, Jesus contou, não é uma parábola, tá? Aqui não é uma parábola, em Lucas 16, do 19 ao 31. Isso aqui não é uma parábola. Entenda bem, Lucas, quando fala do rico e Lázaro, isso aqui não é uma parábola. Não, de jeito nenhum. O que é isso aqui? Tá? É oportuno dizer, irmãos, que essa passagem de Lucas, isso aí não é uma parábola. O que é uma parábola? O título posto, tá, informando que é uma parábola, tá, vem de eruditos, os editores da Bíblia, mas não conta no original. A parábola, o que é uma parábola? É uma modalidade de narração que não aparecem nomes de pessoas. Além disso, o verbo que está aí, ó, haver, o verbo havia, do haver, como sempre, tá, empregado no versículo 19, conta, por sua vez, que é um fato real. Sim, é um fato real. Então não é a parábola. O rico, está escrito aqui, ó, o rico estava em tormentos e Lázaro em consolo. Ambos estavam conscientes de onde estavam. Isso mostra que a alma não dorme. Ele entra num estado eterno de gozo ou de dor. É isso mesmo, de gozo ou de dor. É importante a gente entender isso. O rico estava consciente que tinha 5 irmãos, que ele não tinha vivido uma vida que agradara a Deus. Então é importante entender isso. Então aqui já mostra 2 lados da eternidade. O lado do gozo e o lado da dor. Segundo ponto que eu quero destacar com vocês aqui, há 2 destinos, o céu ou o inferno, tá? Que no caso aqui é o paraíso ou o inferno. E eu quero deixar claro para vocês aqui uma coisa, que é a Bíblia que fala. Não somos nós que falamos, os teólogos, os pastores, não. Nós falamos o que a Bíblia fala. O que é? Que a palavra é clara, não existe meio termo, é céu ou inferno. É com Deus ou com o diabo, não tem meio termo. E aqui, ó, tá? É importante entender uma coisa aqui, deixa eu destacar uma coisa aqui. Ninguém que vai para o inferno, não foi Deus que mandou ninguém para o inferno. Também não foi Deus que mandou ninguém para o céu. Ambos os lugares é uma escolha. A pessoa escolheu ir para o inferno. Como que ela escolhe para o inferno? Viver a sua própria vida. Viver egoísta, prejudicando os outros, ou prejudicando a si mesmo, desacreditando de Deus, achando que você é o dono da verdade, a pessoa é a dona. Não, você tem que entender que você é uma pessoa, é um ser humano. E você tem que decidir agora, enquanto está vivo, se você quer ir com Deus ou se você quer seguir com o diabo. Não existe meio termo. Após a morte, irmãos, a alma do homem vai para de 2 lugares: a presença de Deus ou a separação eterna dele. O céu é a morada dos salvos, lugar de paz, luz, comunhão eterna com o Criador, como diz Apocalipse 21:4, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E o que é o inferno, pastor? O inferno é a consequência da rejeição de Cristo. É lugar de trevas, de tormento, de separação eterna. Está escrito em Mateus 25:46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Agora deixa eu destacar uma coisa aqui importante. Escute, como eu disse, Deus não manda ninguém para o inferno, como Deus não manda ninguém para o céu. Ele colocou o caminho da vida e da morte, é a pessoa que escolhe.
Você escolhe enquanto está vivo. Depois que morrer já era, tá? E o que eu quero destacar aqui, o paraíso e o inferno são duas salas de espera. O paraíso é a sala de espera do céu e o inferno é a sala de espera do lago de fogo. É bom entender que o inferno não é a punição de Deus para os rebeldes. O inferno é a consequência da escolha. A pessoa escolheu viver sem Deus, viver a sua própria vida, viver sem dominação, viver sem honrar, viver em pecados, viver em delitos, viveu aqui para agradar o diabo e desagradar a Deus. Então, ela segue, ela vai para a sala de espera, ela vai para o inferno, ela vai para onde o diabo está, porque se aqui na terra ela serviu ele, lá no inferno, então morreu, não vai separar do Senhor dela. Da mesma sorte, quem morreu em Cristo, o servindo, o obedecendo, vai para o paraíso, que é a sala de espera do céu, no arrebatamento. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e voz de trombeta, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os que estão no paraíso, Jesus vai passar por lá, eles já estarão com o corpo transformado, vão ser transformados. Os que estiverem na terra serão transformados também. E esses da terra encontrarão com os que estão lá no paraíso. E depois a gente sobe para estar junto com o Senhor para sempre. Entenderam? E quem está no inferno vai ficar lá aguardando o grande juízo do trono branco de Apocalipse, capítulo 20, do 11 até o 15. Então, tanto o céu, tanto o paraíso, quanto o inferno são salas de espera. Por que a pessoa vai para o inferno? Porque aqui ela já viveu servindo o diabo. Aqui ela já tinha o diabo como Senhor. Então ela morre, ela vai para junto do Senhor dela. Então quem morre com Jesus aqui, morre e vai para junto de Jesus. Então é importante entender essas verdades. Importante. Sabe? O destino da alma é definido nesta vida e não depois dela, meus irmãos. O destino da alma é agora. Depois da morte não há segunda chance, não há arrependimento, não há retorno, entendem? Então é bom você entender que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. Diante dos dois caminhos, uma de perdição e outra de salvação, Jesus se apresenta como a única ponte entre Deus e o homem. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem recebe Jesus não teme o amanhã, porque sabe para onde vai. Então Jesus é a nossa esperança. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós louvamos a Deus por Jesus Cristo. Amém? Então, você que está aí, você já fez a sua decisão, você já entregou sua vida a Cristo. Entenda, meu irmão, minha irmã, Ele quer salvar você, Ele quer libertar você. Libertar você talvez de você mesmo. Talvez você está tão preso às suas raízes, tão preso em tantas coisas. Dê uma chance para Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida, mudar a sua história. Então eu quero concluir essa palavra dizendo, o destino eterno da alma não é um mistério para quem tem fé. Cada batida do coração é uma lembrança de que estamos a um passo mais perto da eternidade. Por isso, decida hoje onde você quer passar a eternidade. Com Deus, na glória celestial, ou longe dele, na condenação eterna. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus disse isso em Deuteronômio 30, versículo 19. Eu quero convidar você a essa reflexão. Onde está a sua alma diante de Deus? Se fosse hoje o último dia, para onde você iria? Jesus é o caminho da sua vida, ou apenas um nome conhecido? Jesus é o Senhor da sua vida, ou apenas um nome conhecido? Faça, irmãos, a sua reflexão. Faça um apelo de arrependimento. Fala com o Senhor. Entrega a sua vida a Ele. Garanta o seu destino final. E Deus mudará a sua vida. Ele transformará a sua vida e seu coração. Eu quero orar agora e pedir ao Senhor que tenha misericórdia da sua vida. Que Ele venha hoje
trabalhar em você para que você entenda o quanto você é importante para Ele. Tem que decidir agora. Você não pode deixar para depois. Você não pode ficar crendo nessas mentiras, nessas farsas que estão dizendo morreu, acabou, morreu, vai para outro lugar para se purificar. Não, 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 não. Tudo isso é balela, tudo isso é mentira. Deixa eu orar por você agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego essas pessoas em Tuas mãos. Ajuda essas pessoas, abra os seus olhos, meu Pai. Eu repreendo todo espírito de cegueira espiritual. Eu digo, saia dessas vidas agora, Satanás. Sai dessas mentes, sai desses corações e fora dessas vidas em nome de Jesus. Meu Pai, traga salvação. Faça o coração dessa pessoa se arrepender. Faça a pessoa entender que ela está, meu Pai, em cima do muro. E o muro tem dono, o diabo é o dono do muro. Oh, meu querido Jesus. Muito obrigado por ter trazido Cristo à terra para morrer em nosso lugar. Salva essas vidas, meu Pai. Eu abençoo essa casa, essa família, todos que estão me ouvindo agora. Ajuda, meu Pai. Ajuda aqueles que estão me ouvindo a se firmarem contigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, está aí aonde você vai passar a eternidade. Não se preocupe só com o corpo, preocupe-se com a sua alma. A alma é mais importante. As pessoas não perguntam aonde você vai passar a eternidade, onde a sua alma vai morar depois da morte. Não, só querem se preocupar com o corpo, é hora de se preocupar com a alma. Amém? Que Deus abençoe vocês, compartilhe essa mensagem para os amigos, para as pessoas, ouçam. Se você não entregou sua vida a Jesus, entregue a Cristo, aceite Jesus, diga para Ele entrar no seu coração, perdoar seus pecados e Ele vai mudar a sua história. Amém? Coloque nos comentários se essa palavra foi útil para você. Diga amém, diga glória a Deus, confirma, ajude essa mensagem a chegar a outras pessoas. Amém? Envie para as outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, coloque o seu comentário, diz o que você está sentindo ao ouvir essa palavra. Deus vai abrir seu coração. Amém? Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Não se esqueça, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Um grande abraço e eu espero vocês na próxima mensagem. Se deseja que eu pregue alguma outra mensagem, um outro tema, deixa nos comentários aí o assunto que você gostaria de ver eu falando e eu vou ter o prazer de fazer isso. Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.